Existe uma crença que está arruinando quase todos os protocolos com a retatrutida. Eu tenho visto isso em diversos relatos. À medida que as pessoas chegam até mim procurando, orientação em relação a protocolos de incretinas, principalmente retatrutida, provavelmente isso já aconteceu ou está acontecendo com você nesse exato momento enquanto você assiste. Geralmente, essa crença ela parte daquele conceito escroto que permeia no bodybuilding, Quanto maior a dose, maior o resultado. Eu sei que para algumas pessoas que estão me escutando, que conseguem ter um mínimo de conexão neural e entender o básico sobre fisiologia, sobre farmacologia, não muito, só o básico, você provavelmente vai falar, Breno, não é possível que ainda existam pessoas que acreditam que quanto maior a dose, maior os resultados. Mas sim, ainda existem várias pessoas que acreditam nesse conceito errado. O que essas pessoas elas fazem na prática é justamente o resultado, ele não está de acordo com aquilo que eu espero, vamos subir a dose. O meu shape, ele não está respondendo com o que eu espero que ele responda, vamos ajustar a dose. É basicamente o raciocínio mais intuitivo que existe. E é exatamente por isso que tem tanta gente que se frustra com o protocolo de retatrutida ou qualquer outro peptídeo, tranquilo? Galera, peptídeos, eles não funcionam dessa forma, Talvez nem o GH ele funciona desse jeito, de quanto mais melhor. E vocês estão escutando isso de um cara que já testou altas doses de GH durante a minha época de competição. E, obviamente, isso não se aplica à retatrutida. E utilizando conceitos bem simples de fisiologia, trazendo para esse vídeo um caso real que chegou até mim lá dentro da consultoria, eu vou te provar por que essa lógica ela não funciona. Não é simplesmente aumentar a dose que você vai colher mais resultado, tranquilo? Então, a gente vai utilizar um nome fictício, obviamente porque eu não quero expor essa minha aluna, mas vamos pensar que ela se chama Bia, E por que eu coloquei o nome dela de Bia? Porque essa plantinha aqui atrás, ela se chama Bia, tranquilo? Então, a nossa aluna, desse caso que eu vou apresentar para vocês, o nome dela é Bia, beleza? A Bia chegou até mim depois de 6 meses com o protocolo, utilizando a retatrutida. 6 meses de utilização. E o que o coach da Bia fez de maneira ininterrupta? Simplesmente subir a dose de maneira gradativa. 2 mg, 4 mg, 8 mg. E adivinha qual que foi o resultado da Bia? Sim, náusea full time, fadiga, ela ficou fadigada, névoa mental, zero supressão de apetite e o mais surpreendente, a Bia ganhou peso. Sim, ela não perdeu peso, ela aumentou 2 quilos durante 6 meses. E obviamente, eu não fiquei assustado quando ela me contou que quem conduzia todo esse protocolo sempre dizia para ela, você precisa aumentar a dose de retatrutida porque esse composto ele não funciona para você. Então vamos aumentar, você não está respondendo, vamos escalar na dose. Então quando a Bia chegou até mim, através do WhatsApp, vindo aqui do YouTube, eu pedi para ela aquilo que eu peço para quase todos os alunos, se você é meu aluno, você já deve ter escutado isso. Porque sempre chegam pessoas com várias crenças, com vários protocolos já montados, fulano me passou isso, fulano me passou aquilo. Eu simplesmente falo com essa pessoa, pegue a sua borracha mental e apague todo e qualquer conhecimento que você adquiriu até esse momento que a gente está conversando, tranquilo? Caso você não me acompanhe no canal, no Instagram, caso você não tenha lido os meus posts sobre retatrutida ou qualquer outro peptídeo, apague tudo que você aprendeu até esse exato momento, porque a partir de agora tudo vai mudar, tranquilo? Então o que eu fiz na prática é aquilo que eu faço com todos os alunos. Eu colhi os exames da Bia e fiz aquela velha e boa conduta, Analisamos marcadores por marcador. Correlacionamos tudo aquilo que os números nos apresentavam com aquilo que ela vinha sentindo, com o feedback, e com aquilo que ela apresentava em relação à fadiga, à náusea que vivia constante, o porquê do peso dela não estava baixando. E, obviamente, os resultados eles foram surpreendentes, de uma certa forma. T3 livre estava lá no chão, todos os eletrólitos lá nos exames da Bia estavam completamente depletados e a resistência à insulina tinha piorado durante 6 meses de protocolo. Não melhorou, ela conseguiu piorar a sua sensibilidade à insulina. E perceba que a gente está falando de um composto que foi desenvolvido justamente para agir nessa falha de resistência à insulina que eu falo em todos os vídeos, e esse mesmo composto ele estava piorando a resistência à insulina da Bia. O coach da Bia ele se baseou simplesmente naquela lógica do bodybuilder, de que empilhar composto achando que vai funcionar melhor. Porém, hormônio e peptídeo, eles não atuam da mesma maneira, e caso você me acompanhe, você já sabe disso. Quando você coloca um hormônio exógeno no seu corpo, ele entra, ele age e ele praticamente impõe uma resposta em todo o seu sistema, independentemente de como estão todos os seus receptores, Independente daquele terreno que ele está operando, ele vai entrar e ele vai mediar uma resposta automática. Já o peptídeo, ele não funciona dessa forma e a retatrutida, ela é um peptídeo. Galera, peptídeos basicamente são moléculas de sinalização. Sinalização, grava esse nome. Então o peptídeo, ele chega, ele bate na porta de uma maneira educada, ele
apresenta um sinal e a sua célula, né, ou as suas células, precisam responder, né, precisam receber esse sinal e estar em condição apta para recebê-lo, para interpretar e para executar. Então, se você tem um terreno, né, um ambiente interno, onde esse sinal ele está chegando de uma maneira comprometida, essa porta de entrada que faz com que esse sinal ele se ligue e entregue o resultado, essa porta ela vai se manter fechada. Não importa quantas vezes esse sinal ele chegue. Ele vai chegar, ele vai bater na porta e ele vai ficar lá do lado de fora, trancado. E não importa em nada você escalar na dose. Pensa que você está batendo cada vez mais forte na porta. Ela não vai abrir caso o ambiente interno ele não esteja otimizado para que esse sinal ele entre e entregue o resultado, tranquilo? Então hoje o tema do vídeo é mais uma vez, assim como o meu último vídeo, caso você não tenha assistido, assista, eu vou deixar o link aqui na descrição, é o último vídeo, tá? Mais um motivo silencioso que faz com que a reta atrutida ela não faça efeito em você, tranquilo? É exatamente isso que a gente vai destrinchar de uma maneira clara, didática, né? E explicando toda a parte de mecanismo que você já conhece, que eu vou fazer para que você entenda completamente tudo, tranquilo? Mas antes, eu preciso deixar um recado bem simples e rápido. Se você ainda não se inscreveu no canal, já faz isso agora, já se inscreve no canal, já deixa o seu like também, né? Caso você não curta esse vídeo, de agora até o final, você retira o seu like, beleza? Vamos fazer isso combinado. E, obviamente, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber disso antes que essa pessoa faça uma merda em protocolos com peptídeos, com encretinos, tranquilo? Vamos partir pro vídeo agora. Então vamos começar com aquele mecanismo que talvez você não saiba que existe em relação à reta atrutida. E foi justamente aqui que começou todo aquele efeito dominó que estava acontecendo internamente na BIA e ninguém fazia a menor ideia. Você já sabe que a reta atrutida, ela ativa vários receptores e um deles é o GLP-1, que atua, né, que está ali em diversas regiões do seu corpo. No hipotálamo, no intestino, lá no seu pâncreas também, eu falei isso lá no outro vídeo. Mas existe um efeito colateral dessa ativação lá no hipotálamo que praticamente nenhum coach, nenhum bodybuilder coach, ele mensurou antes de estruturar o seu protocolo, tranquilo? Então comece a me acompanhar nesse raciocínio que você vai entender onde eu quero chegar. O seu cérebro, ele tem um sistema de monitoramento de hidratação, tá? Que basicamente são células especialistas, né, que ficam o tempo inteiro verificando se você está ou não hidratado. E quando essa concentração de células ela começa a subir, quando você começa a precisar de mais água, né, de beber água, essas células elas começam a disparar aquele sinal de sede. É basicamente o seu sistema interno te avisando que está na hora de você beber água, beleza? Quando o GLP-1 ele atua diretamente lá no hipotálamo, ele interfere diretamente nesse sistema, tranquilo? E essa interferência ela suprime aquele sinal de sede em até 50%, beleza? Metade daquela sensação, daquela vontade de beber água, ela simplesmente desaparece. E como consequência disso, você não sente sede e fatalmente você não bebe água. E você está achando que está tudo bem. Só que enquanto o seu corpo ele vai acumulando esse déficit em relação à hidratação, que ninguém está monitorando, começa a acontecer alguns problemas. E é exatamente isso que estava acontecendo internamente com a BIA. Quando você tem uma ingestão de líquido diário, né, caindo de uma maneira significativa, toda a concentração de partículas dentro das suas células começam a se alterar de uma maneira abrupta, tranquilo? A gente chama essa alteração de osmolaridade intracelular. E quando essa concentração ela sobe além do normal, o seu hipotálamo ele percebe esse desequilíbrio e ele começa uma reação em cadeia que vai muito além de apenas sentir sede, tranquilo? Todo esse desequilíbrio, né, em relação à hidratação, ele não para por aí, ele afeta diretamente a sua produção de TRH, que é o hormônio que libera tireotrofina. Pensa no TRH como se fosse o gatilho inicial de toda a cadeia tireoidiana. É ele que dá a ordem direta para a sua hipófise começar a liberar o TSH, aquele carinha que você avalia lá nos seus exames ligado à tireoide. O TSH, que por sua vez estimula a tireoide a produzir T4 e T3, beleza? Quando esse TRH ele cai por conta desse desequilíbrio em relação à hidratação, toda essa cadeia começa a desmoronar. Pensa de novo lá naquele efeito dominó caindo peça por peça. Então, o que você tem quando analisa os seus exames? TSH suprimido, T3 suprimido, T4 suprimido e todo o metabolismo tireoidiano da BIA, ele começou a desacelerar de uma maneira severa. Pé no freio lá no fundo e metabolismo travado. Então, percebe o que acontece na prática, né? O que aconteceu com a BIA? A tireoide da BIA, ela não colapsou por conta de um efeito direto da reta atrutida. Não é para você sair desse vídeo falando que a reta atrutida causa disfunção tireoidiana. Não! Toda essa função tireoidiana da BIA, ela foi colapsada justamente pela supressão daquele sinal de sede que a própria reta atrutida causa. Então, a BIA, ela se manteve desidratada, né, de uma maneira crônica por muito tempo e toda essa desidratação foi de uma maneira rápida
e peça após peça, apagando progressivamente toda aquela sinalização tireoidiana que fazia o metabolismo da bia rodar. E enquanto tudo isso acontecia de uma maneira silenciosa, porque obviamente ninguém estava vendo os exames, o que o Bodybuilder Coach fez? Ele continuou escalando a dose, sem monitorar a hidratação, sem colher os exames da bia nem antes nem durante o protocolo, sem ter a mínima noção de que a tireoide poderia estar de uma maneira comprometida e estar desacelerando todo esse processo de perda de peso que era esperado. Então perceba que não teve uma análise minuciosa dos seus marcadores e muito menos, né, de biofeedback, né? A Bia ia apresentando para ele todos aqueles sintomas que eu falei lá no início do vídeo e a única atitude que o Bodybuilder Coach fazia era escalar na dose. Agora calma, porque a gente vai entrar em um segundo mecanismo e é aqui que a história da Bia ela fica um pouco mais interessante e ao mesmo tempo triste, né? A retatrutida ela tem o seu triplo agonismo, você já está cansado de saber disso porque eu falei isso em todos os vídeos. Sim, o glucagon é ele que é a terceira chave que a retatrutida ela carrega desse triplo agonismo que tem uma função muito específica e certeira dentro de todo esse contexto, né, relacionado à perda de peso. Então, o glucagon, ele manda um sinal direto lá para o seu fígado para quebrar toda a gordura e liberar essa gordura como fonte de energia. E esse processo a gente vai chamar de lipólise hepática, não que seja importante, mas para você entender todo o contexto. Então, quando esse processo ele dá o start, ele começa, ácidos graxos livres são lançados na sua corrente sanguínea. E todos esses ácidos graxos, eles chegam até as suas mitocôndrias, que você também já sabe o que elas fazem. E o que esses ácidos graxos eles fazem? Ele chega lá e fala para suas mitocôndrias: me oxidem, eu preciso ser oxidado para ser transformado em ATP, a única moeda de energia que o seu corpo utiliza para fazer transações energéticas. Então você já sabe o que significa, repita comigo em voz alta: adenosina trifosfato, a moeda que o seu corpo utiliza para fazer contração muscular, para piscar, para pensar, para botar o seu corpo para rodar. E em relação a esse processo de oxidação que acontece lá dentro das suas mitocôndrias, ele tem um nome técnico, tá? A gente vai chamar de beta-oxidação. De novo, não precisa gravar esses nomes. Porém, para que essa beta-oxidação ela aconteça de uma maneira completa e plena, todas as suas mitocôndrias elas precisam estar funcionando e operando muito bem. E o que acontece quando essas mitocôndrias estão por algum motivo destruídas e ineficientes? Toda aquela queima de gordura ela acontece pela metade, de maneira incompleta. E essa queima de gordura incompleta, ela gera algumas sobras, tá? Intermediários metabólicos que começam a se acumular dentro da sua célula. A gente vai chamar todos esses intermediários metabólicos de acetil-CoA. E esse acúmulo de acetil-CoA, ele sim, ele vai trazer consequências sérias e severas para o seu metabolismo. Existe uma proteína chamada PKC, proteína quinase C, que é ativada justamente por conta desse acúmulo de acetil-CoA, beleza? Quando a PKC ela é ativada, ela faz algo muito específico. Ela começa a fosforilar o IRS1. E esse processo de fosforilação faz com que o IRS1 fique inativo. Breno, o que é IRS1? É o substrato do receptor de insulina. É basicamente a porta que permite que o sinal da insulina ele entre na célula e seja executado. Quando você tem IRS1 inativo, essa porta ela fica travada e toda a sinalização de insulina ela para do lado de fora. E adivinha? Você começa a aumentar a sua resistência periférica à insulina. Então perceba todo esse paradoxo que a Bia estava vivendo. A retatrutida, que foi desenvolvida, né, entre diversas outras coisas, mas sim para melhorar a sensibilidade à insulina, essa é basicamente a função básica da retatrutida, né, do composto. Então você tem esse cenário de dose cada vez mais altas, né, tentando operar dentro de um corpo onde todas as mitocôndrias já estão comprometidas em sua função. Então estava sendo forçado uma lipólise em um metabolismo que não conseguia processar aquela demanda. Então você tinha, né, como eu já te expliquei, uma queima de gordura incompleta, um acúmulo de acetil-CoA, a PKC ativada, todo aquele IRS1 inativo. Então, na prática, resistência periférica à insulina estava sendo aumentada e quanto mais essa dose subia, mais a lipólise ela era incompleta, mais resistência à insulina. Então você tinha um composto que estava ativamente agravando justamente aquela falha que esse composto ele foi feito para corrigir, entende? E o que o Bodybuilder Coach fazia? Ele não estava nem aí para resistência periférica à insulina, justamente porque ele não lia os marcadores da Bia. E, novamente, ele entrava naquele ciclo de que o composto não está funcionando, vamos escalar na dose. E é exatamente aqui que entra o meu trabalho de consultoria online. A primeira coisa que eu faço não é pensar no seu protocolo, tranquilo? É justamente entender qual é o terreno que eu vou operar, tá? Como é a sua hidratação, como estão os seus marcadores internos, como está a sua função tireoidiana, os seus eletrólitos. Todos os marcadores que mostram se você está ou não vivendo uma resistência periférica à insulina. Então perceba que sem entender o que está acontecendo dentro do seu corpo, não adianta você chegar até mim já com o protocolo todo comprado. Breno, eu tenho em mãos BPC 157, retatrutida, GHKCU, Glow, sei lá. Sabe o que eu vou fazer? Simples, eu vou falar: abra uma loja e venda. Parabéns, você já tem uma loja, você já pode comercializar peptídeo. Cuidado para você não ser preso. Porque, claro, eu preciso entender como está o seu corpo internamente.
E aí, a partir disso, depois de entender todo o cenário, eu vou elaborar um protocolo que funciona de verdade alinhado com a sua realidade, não com aquilo que você acha que precisa, beleza? Breno, como que eu faço para entrar para a sua consultoria online? Simples, o link está no primeiro comentário fixado, tá na descrição desse vídeo, e se você clicar lá no meu canal, na bio, tá lá fixado também. Você entra no site, você escolhe o seu plano, né, que melhor se encaixa para o seu bolso, e a partir disso, a gente trabalha de uma maneira sinérgica. Eu, você, os seus exames, e a realidade e aquilo que você de fato precisa, não aquilo que você acha que precisa. E nesse ponto do vídeo, eu preciso te mostrar algo que vai fechar esse raciocínio antes que você me xingue que o vídeo tá longo demais, beleza? Porque até o momento eu te mostrei o que aconteceu com a Bia, mas eu ainda não te mostrei por que aquela lógica errônea de que quanto mais dose, mais resultado, não vai funcionar com a retatrutida. Pensa comigo, você espera que dobrar a dose desse composto vai dobrar o seu resultado, beleza? Só que a curva de resposta da retatrutida, ela não funciona dessa forma, ela não é linear, ela é sigmoidal. Então, o que a gente tem? Doses pequenas já produzem sim uma supressão de apetite desproporcional muito maior do que aquilo que é esperado. Então, você aplica pouco e o efeito ele já vem de uma maneira significativa. Porém, a partir de um certo ponto, doses maiores entregam praticamente o mesmo resultado em relação à supressão de apetite, ou até mesmo um estudo comparando doses de 4 mg com 8 mg de retatrutida mostrou que o benefício adicional foi de aproximadamente 5%. 5% a mais de melhoria. Olha a diferença. E quais foram os efeitos colaterais? Sim, 300% a mais. E para finalizar, eu quero deixar uma imagem que fique na sua mente, né, assim que você desligar esse vídeo. Pensa no seu corpo como se fosse uma pirâmide, beleza? A base dessa pirâmide a gente vai colocar, sim, coisas chatas que parecem clichê: nutrição, hidratação, micronutrientes, sono, manejo de estresse. Lá no segundo nível a gente coloca o treino. Sim, o treino ele está no segundo nível porque é justamente o estímulo físico que você dá para o seu corpo para ele começar a responder internamente e externamente pensando em estética. Lá no terceiro nível, lá no último nível, a gente vai colocar o suporte hormonal, tireoide, por exemplo, né, que foi o caso, né, de colapso da Bia. E lá no topo, né, no último nível dessa pirâmide, a gente vai colocar o peptídeo. A maioria das pessoas tenta construir toda essa pirâmide de maneira invertida, de cabeça para baixo. Então coloca o peptídeo no chão e tenta empilhar tudo em cima de uma maneira que vai desmoronar toda essa pirâmide. Foi exatamente isso que o coach da Bia ele fez. O peptídeo era a base e ele simplesmente começou a aumentar o estímulo nessa base, aumentar a dose. E, obviamente, ele atrapalhou e comprometeu, além de ter perdido tempo, grana e saúde, todos os resultados durante 6 meses de protocolo. Então, entenda de uma vez por todas, quando você constrói toda essa sua pirâmide com uma base sólida, né, do jeito que deveria ser construída, né, e coloca o peptídeo lá no topo, como se fosse a cerejinha do bolo, o resultado é completamente diferente. O que aconteceu com a Bia quando a gente começou a corrigir todos esses marcadores? Simples. A dose, ela não escalou. Quando ela chegou até mim, eu não retirei o composto, eu abaixei e, utilizando de algumas outras ferramentas, eu fiz um suporte a nível de inibição de apetite que ela ia precisar para ela conseguir se manter adepta à dieta. E aí a gente foi corrigindo todos aqueles marcadores que estavam alterados, principalmente hidratação. Começamos a fazer um bloco de notas de monitoramento, de controle de líquido, 50 ml por quilo de peso corporal. Breno, eu tenho dificuldade de beber água. Dane-se. Vai beber água, se vira. É a única coisa que você precisa fazer para não ter todos esses efeitos colaterais, sabendo agora que a retatrutida, ela sim inibe o sinal da sede lá quando ela se liga no seu hipotálamo. Então, antes de você pensar em subir a dose, começa a se fazer essas perguntas. Como está a minha tireoide? Ela está funcionando de uma maneira adequada? Como estão os meus eletrólitos? Tem como checar isso nos exames, beleza? Como que está a minha hidratação? Eu estou dependendo daquele sinal de sede que a própria retatrutida suprimiu em 50%, eu expliquei lá em cima. Como que estão os meus marcadores relacionados à resistência à insulina? Eu avaliei tudo isso? Eu conectei todos esses marcadores com aquilo que eu sinto? Se você ainda não tem resposta para nenhuma dessas perguntas, o problema não vai ser a dose, não adianta você subir. Comece a questionar também aquele seu coach. Caso você não esteja tendo resultado e ele não avalie você internamente e ele simplesmente sobe a dose do composto, beleza? Nesse ponto, novamente, você precisa conferir se você já curtiu esse vídeo, se você já é inscrito no canal, se você é membro do canal, onde eu compartilho diversos PDFs com diversos protocolos, com diversas dicas em relação a peptídeos, a retatrutida. Seja membro do canal, é baratinho para ter acesso a tudo isso. Tamo junto, até a próxima. Eu sou Breno Azevedo e fui!